Carmozina, vai falando aí. Então, gente, tecnologia é assim mesmo, né? Não tem jeito. Mas, em nome de Jesus, eu espero muito em breve estar com vocês pessoalmente, que é uma casa onde o Wesley e eu nós nos sentimos em casa. Sempre quando a gente está aí, a gente se sente totalmente em família, amamos vocês já sabem disso. Estamos com saudade, muita saudade, inclusive, O pessoal né? está Até falando que os porque dois estão também com som. Pode, Carmozina, estamos ouvindo. E a Carmozina, estão ouvindo também? Todos os sons ok. Então, Carmozina, eu vou deixar você depois da palavra que eles estão falando que para eles está bom. Independente que para mim não esteja, né? Eles estão ouvindo, a maioria me diz aqui, né? Então eu vou. Tá ótimo. Imagem também? Som e imagem dela? Sim, então tá bom. Então, né, vamos, a maioria, né? Os dois perfeitos. Glória a Deus. Então vamos orar, Carmozina, e depois eu vou deixar você ficar bem à vontade aí para trazer a palavra para eles, tá? E vai ser, eu creio que vai ser bênção. Glória a Deus. Graças a paz quem está entrando agora. Nós estamos com a nossa irmã Carmozina, né? Que vai estar conosco nessa live hoje. E eu creio que vai ser bênção, né? Vai ser bênção para. Não, o meu som tá bom. O que tá ruim é a minha conexão aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder trazer a palavra para esse povo, Senhor Deus, que sedentos estão, que eles estão nesta hora parando para te ouvir, Senhor. Te agradecemos porque é uma oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de trazer a palavra. Também, desde já entrego a vida da Carmozina nas tuas mãos. Senhor Deus, nos colocamos em total dependência de Ti e do Teu Santo Espírito. Senhor, também já oramos por essas pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, clamando pela cura dela, Senhor Deus, e temos visto boas notícias que muitas pessoas têm sido curadas e nós nos alegramos com isso, porque sabemos que nada acontece que o Senhor não permite. Também colocamos diante do Senhor todas as famílias que estão enlutadas. Venha o Senhor Deus, venha um consolo no coração dessas famílias e que venha um conforto para eles, Pai. Que só vem do Senhor, que não adianta a palavra de homem. Entregamos nas tuas mãos esse dia, entregamos nas tuas mãos esta nação, pedimos que cada dia mais, Senhor Deus, eu possa olhar com mais carinho e pela tua infinita misericórdia, Senhor, por este país que é um país abençoado. E já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora a palavra está com a nossa irmã Carmozina. Fica-se à vontade e deixa Deus te usar, filha. amém, apóstolo. Muito obrigada, amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, a gente vai ler Evangelho de Marcos, capítulo 4, a gente vai ler o finalzinho do capítulo a partir do versículo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 35. Se vocês não estiverem conseguindo me ouvir, avisa aí, coloca nos comentários que a gente vai tentando melhorar aqui. Então, Marcos, capítulo 4, do verso 35 e diante, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, isso Jesus falando, né? Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança.
Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Consigo observar aqui que a maioria está conseguindo me ouvir. Então vamos lá. Não tem como não falar desse tempo, né? Dessa época completamente atípica, desse tempo completamente atípico. É um momento histórico, é um momento único e que a gente nunca imaginou viver. Você está diante de uma situação dessa, né? De uma consequência de um vírus que é algo que a gente não vê, que é algo que a gente não toca, mas que está nos impedindo, por exemplo, de ir e vir, está nos bloqueando, né? E aí o Senhor ministrou essa passagem no meu coração. Nesse texto, eu estou ouvindo alguém falando junto comigo. Está ouvindo? O microfone também? Vocês estão ouvindo, gente? Uma fala junto comigo? Não sei se é a Nick que está dando interferência. Estão ouvindo? Não, é o som aqui, é o meu. É o meu. Ah, sim. A Nick está dando interferência. Não, tá pegando, é o som aqui, é o meu. É o meu. Ah, sim. A Nick está dando interferência. Não, tá pegando, é o som aqui. Estão conseguindo ouvir aqui agora? Legal, gente? Então vamos lá. Esse texto ele diz que Jesus mandou os discípulos ir para o outro lado. E aí é interessante que, né, nós sabemos que Jesus convocou 12 pessoas para andar próximo dele, e essas pessoas estavam sempre com ele, e ele direciona essas pessoas para o outro lado no barco. E aí, assim, se você for ler comentários, por exemplo, desse texto, dessa passagem específica, vários comentaristas, geógrafos... Tá conseguindo ouvir, Apóstolo? Calma aí, gente. Probleminhas técnicos, mas vai dar tudo certo. Vai orando. Vai clamando. Acho que agora ele vai conseguir ouvir melhor. Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem. Então, Jesus fala para os discípulos, passem para o outro lado. Se a gente for analisar, por exemplo, comentários, essas coisas, a gente vai ver que muitos comentaristas, geógrafos, eles afirmam que era comum nesse lago ter tempestade, era comum ter reviravolta do mar. Não na proporção que teve naquele dia, mas acontecia. E aí, quando eu comecei a olhar para esse texto e a querer entender de Deus o que ele queria comunicar ao nosso coração, a primeira coisa que eu observei é que naquele barco tinha pelo menos 4 pescadores. Pedro era pescador, Tiago, o outro Tiago, que não era filho de Alfeu, era pescador. André era pescador. João provavelmente era pescador. Ou seja, dentro do barco estavam pessoas que eram acostumadas com o mar. Pessoas que eram acostumadas a lidar com condições do mar. Pessoas que tinham controle, de certa forma, daquilo dali. Essa é a primeira coisa que eu começo a pensar. A segunda coisa que eu começo a pensar é que quem sai para uma viagem quer chegar no seu destino. Jesus disse, vamos sair desse lado daqui para ir para o lado de lá. Ninguém que está indo de um lado para o outro quer parar no meio do caminho. Isso é meio que óbvio. Só que no meio do caminho eles são simplesmente acometidos por uma surpresa totalmente desagradável, totalmente inesperada. E é claro que, assim, não tem como comparar as proporções, mas é mais ou menos o que aconteceu com a nossa vida. Só eu tenho 3 amigas que iriam casar esse ano e não conseguiram chegar no casamento. Outras pessoas com outras metas, tanta gente que ia fazer tantas coisas que se planejou sair do ponto A para chegar ao ponto B, mas no meio dessa jornada foram parados por conta dessa tempestade que nos acometeu do nada mesmo. Esses dias eu estava lembrando que em fevereiro, no carnaval, na nossa igreja teve retiro e estava lá o cúmulo da aglomeração.
O pessoal dormindo, todo mundo no mesmo quarto, todo mundo dormindo junto, cultuando junto, almoçando junto, jantando junto. E em março já não podíamos mais estar no mesmo templo. Então foi algo que veio do nada e que trouxe desespero, trouxe desestabilidade, desesperança ao nosso coração. A primeira coisa que eu observo desse tempo, dessa questão de uma tempestade inesperada, é que da mesma maneira que a tempestade inesperada lá para os discípulos revelou a instabilidade na confiança deles por Jesus, ela tem revelado nesse tempo. Vamos imaginar o cenário, né? Tava lá o barco, pessoas que entendiam de mar, mas que de repente são surpreendidas por uma situação que elas não conseguiam controlar, que elas não tinham domínio, que não deu conta, elas não deram conta. Só que Jesus estava no barco, estava dormindo ali. E é interessante que tem situações que parece que Jesus está dormindo, né? E a fala dos discípulos revela do que o coração dele estava cheio, porque eles fazem as seguintes perguntas, né? Você não está se incomodando? E eles usam um verbo que no grego ele pode ser usado para muitas coisas. Você não se incomoda que a gente morra, por exemplo? Você não está incomodado que a gente pereça? Você não se incomoda que a gente seja totalmente aniquilado? Então, a maneira como eles lidam com um problema revela a insegurança que estava no coração deles. É claro que quando uma situação que você domina, que você tem controle, ela foge completamente do seu controle, você não pode fazer nada, porque a gente não pode fazer nada, é claro que isso te causa um desespero, uma desestabilidade. Só que o Filho de Deus estava dormindo ali. Ele estava deitado no mesmo espaço físico que eles estavam. E eles não acordam Jesus falando, por favor, vem me socorrer, ou eles não conversam entre si. Gente, mas por que está esse desespero? O Filho de Deus está dormindo. Não existe uma segurança na fala deles, muito pelo contrário, a fala deles é abrindo o coração de desespero e até de pensar que no meio de uma situação adversa, Jesus não estava nem aí. Jesus não estava ligando. E aí a primeira coisa que eu penso a respeito disso, sabe? É que se nós achamos que Jesus não está ligando, nós não estamos sabendo fazer a leitura correta da palavra. Eu, esses dias, estava lendo o Evangelho de Mateus e aconteceu, de repente, o Senhor abriu meus olhos para uma coisa muito interessante no Evangelho de Mateus. Quando Maria dá a luz a Jesus, vocês estão me ouvindo, né? Estou aqui falando direto, estou vendo a galera reagindo aí, acredito que esteja todo mundo acompanhando. Quando Maria dá a luz a Jesus, Maria e José, a Bíblia fala que os reis magos eles saíram para ir presentear Jesus. Está chegando bem. Está chegando, né? A Bíblia fala que eles saíram para ver Jesus e presentear Jesus. E aí Herodes para os reis magos para perguntar aonde Jesus estaria. Mais ou menos a época que eles tinham visto a estrela. Por quê? Porque o Herodes, na maldade do seu coração, queria matar Jesus. Tanto que ele manda matar os bebês de 2 anos para baixo. Só que Herodes faz uma coisa interessantíssima. A Bíblia fala que Herodes vai para os escritos antigos para ver aonde os profetas disseram que Jesus ia nascer. Ele vai buscar nas escrituras o discernimento para o tempo dele, para fazer a coisa errada, para matar Jesus. Mas Herodes naquele dia me ensinou. Por quê? Ele, para entender o que estava acontecendo, discernir as épocas, ele vai na Bíblia. E muitas vezes nós que cremos não vamos discernir as épocas na Bíblia. Então, estava ali os discípulos, os apóstolos no barco, saindo do ponto A para ir para o ponto B, mas no meio da viagem, tempestade. Tempestade e Jesus dormindo. E tempestade, ela tem essa característica, né, de atrapalhar os teus planos. Talvez você esteja se sentindo incomodado, se sentindo ansioso, e tá aí, né, a ansiedade, o distúrbio da ansiedade pegando todo mundo. A ociosidade, né, tá muito na minha boca essa palavra. Eu sou uma pessoa tão agitada, gente,
que está ociosa, para mim é difícil. Eu fico sentada no sofá vendo televisão, vai me dando uma agonia, assim. Tem mais alguém se sentindo assim? Se está se sentindo assim, bota a mãozinha aí. Já não tem mais programa para assistir, lê livro, faz isso, faz aquilo outro, faz. Aí come, né? Vigia, crente, está comendo a beça também, né? Porque está se sentindo ocioso, ansioso. Mas é porque a tempestade ela faz isso, ela tem por característica bloquear os planos. E existem tempestades que, por mais que você seja entendido do assunto, não está ao teu alcance fazer alguma coisa, não está ao meu alcance fazer alguma coisa. Pensa comigo a cabeça dos infectologistas nesse tempo, a cabeça dos médicos, das pessoas que estudaram, que têm conhecimento teoricamente para resolver o problema e que simplesmente não estão resolvendo. Porque tem problema que, por mais que a gente seja entendido, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha estudado, não cabe a nós, cabe a Deus. Dá uma palavra, aquieta-te, acalma-te, para controlar as tempestades. Aí você pode dizer assim, Carmozina, eu estou entendendo o que você estava falando. Porque vamos lá, como eu disse, era um barco. Iam sair do ponto A para o ponto B. Dentro do barco tinha lá pelo menos 4 pessoas que entendiam de mar, que estavam o tempo todo em alto mar. Antes deles acordarem Jesus, provavelmente eles pensaram, sei lá, eu não tenho ideia do que se faz num barco, tá? Nunca pesquei, o Wesley já pescou. Mas eu também não gosto muito, acho chata beça. Eu pego a barca de Niterói para o Rio e já fico enjoada. Eu nem faria um cruzeiro, acho horrível. Mas vamos lá, vamos raciocinar aqui. Tá lá, os 4, dentro do barco, entende de barco. Eles devem ter tido pelo menos uma conversa, sei lá, vamos jogar âncora, vamos voltar, vamos todo mundo. Não sei se naquela época tinha colete salva-vida, né? Deveria ter, não, né? Não sei. Mas bota o colete salva-vida e se joga na água. Eles devem ter tentado achar a solução pelas próprias mãos, enquanto Jesus dormia. Muitas vezes, o nosso problema com as tempestades é que, ao invés da gente clamar por Jesus, que é aquele que tem controle sobre o mar, que ele mesmo criou, a gente quer usar as nossas próprias técnicas, achando que a gente domina algum tipo de conhecimento sobre o assunto. Então, o que você está falando, Carmozina? Que é só orar, né, para fazer nada? Não, claro que não. Eu creio que Deus deu inteligência e sabedoria para nós, para que a gente alcance, sim, dentro daquilo que o homem pode fazer, que ele faça aquilo que ele pode, cimento da sua sabedoria, dentro da sua limitação. É para isso que Deus nos deu inteligência, nos deu ciência, nos deu possibilidade de estudar. Eu creio nisso. Mas vale também a gente entender que existe um limite do qual homem nenhum consegue ultrapassar, que é só Deus. E aí eu até fico brincando, né, que eu estava conversando com os jovens e tal, falando sobre a nossa dificuldade, porque a nossa agenda, né, ela foi terminada. Acabou a agenda. Não fizemos o congresso, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Tivemos que ressignificar o nosso formato de culto e tudo mais. Mas e tudo que a gente aprendeu antes de chegar nesse tempo? E tudo que nos foi alimentado, que nos foi depositado? Então, eles eram pessoas que já conheciam, que eles já estavam começando a caminhar. Isso foi no início da caminhada. Mas eles já estavam começando a caminhar com Jesus e Jesus estava ali, estava no barco. Então, naquilo que, mesmo eles tendo conhecimento e sabedoria, eles precisaram acordar Jesus, despertar Jesus. E eu entendo esse tempo como essa necessidade, sabe? Eu percebo que o Senhor roubou a nossa agenda para que nós ressignificássemos o nosso tempo com Ele. Porque agora nós fomos obrigados a repensar a nossa estrutura de culto. Estou dizendo culto pessoal, tá? O seu culto pessoal, a maneira como você entrega, a maneira como você convive com Deus. Tudo isso foi necessário repensar. Tudo isso foi necessário ressignificar. E é interessante que quem vivia de encontro, quem fazia parte da multidão e vivia de eventos, a essa altura do campeonato, eu costumo brincar que já foi a óbito. Porque eventos nós não temos mais. Mas aquele que comeu da palavra e bebeu da água da vida é sustentado. Porque Elias caminhou 40 dias e 40 noites na força de um pão e na força de uma água. Então, nós temos palavra para caminhar ainda há muito tempo. E o Senhor nos deu recurso
Não está dando recurso para nos mantermos juntos, mesmo Tá aí separados. Fala comigo, apóstolo. Porque para ele tá atrasado, mas continua falando. Então, a fala dos discípulos foi: você não está se incomodando que a gente morra, Jesus? Você não está se incomodando que a tempestade esteja assolando o barco? E tem crente repetindo essa fala. Mas aí vem Herodes, para nos ensinar a aprender a ler as estações e as épocas. Não, eu falei da abstinência. Estão com abstinência. É verdade. Abstinência de culto, né? Então, queridos, nessa viagem deles, no meio do caminho eles são assolados. No meio do caminho eles são acometidos por essa tempestade. E eu comecei justamente a pensar nessa questão da nossa necessidade de controlar tudo, né? Dessa nossa necessidade de ter data marcada para tudo, de querer que saia do nosso jeito, e esse conflito que esse tempo está fazendo com a gente, está revelando o que a gente tem por dentro. Quando os discípulos foram acometidos pela tempestade, o que saiu de dentro deles foi uma sensação de que Jesus não estava ligando. E imediatamente Jesus levanta, repreende o mar, repreende o vento e fala: gente, mas que fé pequena é essa? Por que vocês estão tão desesperados? E eu tenho pensado no que essa tempestade chamada Covid-19 tem feito sair da gente. Está nos espremendo. Qual é o tipo de clamor que tem saído de você? Se você é como Herodes e está fazendo a leitura das estações do tempo, está indo para as escrituras, você com certeza está percebendo que isso tem a ver com a vinda de Jesus. Porque não é possível que a gente não esteja nos últimos minutos dos últimos segundos, irmãos. Eu creio que a gente já passou dos 45 do segundo. Já estamos às portas. Parece uma coisa sempre, né, repetitiva, né? Aí você vai falar: quando eu era criança, quando eu era jovem, eu já ouvia que Jesus estava voltando. Mas começa a ler o cenário, que você vai ver que ele realmente está voltando. E já passou da hora de nós ver como se ele estivesse voltando, porque ainda que ele não volte para todo mundo, porque ainda tem nações, tribos e línguas precisando ouvir de Jesus, ele pode voltar para mim e para você, irmãos. Amanhã eu posso ir no mercado comprar um aquário, meter a mão no vírus e Jesus voltou para mim. Então, é real, Jesus está voltando. E nós precisamos aprender a ler as estações, as épocas. Então, se você talvez está em crise porque está achando que Jesus está dormindo e não está vendo o que está acontecendo, você precisa ressignificar sua fé. Nós precisamos ressignificar a nossa fé. Jesus não está dormindo. Esses dias alguém me mandou uma mensagem dizendo que um pregador famoso disse que Deus não está no controle, porque se ele estivesse no controle, não aconteceria a Covid. A pessoa que não conhece Bíblia, né? Porque se a gente for pensar assim, então Deus não estava no controle no Egito, quando teve pelo menos 10 pragas. A gente só está vivendo uma. Então, Deus está no controle, sim. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. Cabe a nós fazermos a leitura das estações. E entender que esse tempo prepara uma nova época, irmãos. Prepara uma nova época. Nós estamos caminhando para a vinda de Jesus e a nossa esperança precisa voltar a chegar no outro lado, porque a gente entrou no barco para sair desse ponto, para ir para esse ponto, só que no meio da viagem os crentes se perderam. E a nossa linha de chegada se tornou outra. A nossa linha de chegada não é mais Apocalipse 21, o lugar onde não tem Covid, não tem choro, não tem lágrima. Mas muitas vezes o nosso ponto de partida é o sucesso profissional, é o sucesso familiar, é todos os dias em 2020. É tudo que você achou que ia realizar e não está realizando. Porque a tempestade te pegou no meio da viagem. Pegou a todos nós no meio da viagem. Mas uma coisa eu quero compartilhar com você. Jesus não está dormindo como quem não se importa. Ele está permitindo que as épocas se cumpram, irmãos. É o tempo das estações, dos ciclos começarem a ser fechados. Porque Jesus não está voltando. Se não é agora, porque tem muita coisa ainda para acontecer, nós estamos indo.
e por um tempo nós vivemos como uma noiva distraída. E a tempestade faz a gente despertar. Tem gente que, porque entende de barco, ficava muito tranquilo na navegação. E eu imagino que essa tenha sido a cabeça de Pedro, de Tiago, de André, dos homens que entendiam de barco. Pessoas que estavam muito acostumadas, não é verdade? E às vezes eu e você somos assim, a gente entende tanto de igreja que a gente se acostuma. A nossa oração é a mesma, nosso louvor é o mesmo, nosso culto é o mesmo. Alguém comentou aí, não tem tempo para crente Nutella. E é verdade, meu filho. Só tá ficando de raiz, porque ventou forte. Se não tem raiz, já tombou. O Wesley tá rindo. Vem cá, amor, tudo aqui. Deixa eu lá. Se não tem raiz, já tombou. Então, ao serem espremidos, os discípulos, eles rapidamente clamam a Jesus como se Jesus não se importasse. E o que eu quero te dizer nessa noite é que Jesus se importa sim, mas que a gente aprenda a ler as estações. Jesus não está dormindo, ignorando o que está acontecendo. Jesus não está dormindo, gente. Muito pelo contrário. É necessário que isso aconteça. Eu assisto jornais e eu fico muito triste. Eu fico muito arrasada de ver que já estamos chegando no número de 11 mil mortos. Mas a gente precisa entender que Jesus está no nosso barco. A palavra de Deus diz que se o seu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, seguir os teus caminhos, então ele ouvirá do céu. E a igreja estava precisando voltar a clamar. E os discípulos só clamaram com veemência no momento que a tempestade ia virar o barco. Quando não deu mais para eles controlar, eles botaram o controle na mão de Jesus. Talvez 2020 esteja sendo um ano onde eu e você não temos o controle, porque Jesus quer que, se somos dele de verdade, a gente devolva o controle para ele. Então, quando eu olho para esse ano, eu percebo Deus permitindo que a tempestade venha sobre o barco para que aqueles que estavam se sentindo capitão demais comecem a clamar para que Deus controle a tempestade e não a gente queira controlar. Não tem mais possibilidade de ser a sua conta bancária, os seus diplomas ou as datas que você marcou ou aquilo que você planejou que tome o controle do teu barco. Ou você desperta o Cristo que está dormindo junto com você, ou você vai ver a tempestade te engolir. E eu percebo Jesus fazendo essa obra no nosso coração, sabe? Muita gente dizia para mim assim, eu não faço, por exemplo, eu não faço devocional. Eu não faço devocional porque eu tenho tempo. Aí Jesus veio e quebrou nossas pernas, não é verdade? Porque agora tempo a gente tem. Quem não está fazendo, então nunca foi falta de tempo. E é isso que esse tempo vem nos revelar. Quando eu olho para essa estação, eu vejo que a vinda de Jesus está mais próxima. E nós, como igreja, precisamos nos preparar. Então, ainda que você esteja se sentindo muito aflito, a depressão, ela é uma patologia, ela é uma doença. A ansiedade também chega no nível de patologia. Talvez esse tempo esteja te acometendo de tal forma que esteja fazendo com que você adoeça fisicamente. Mas assim como Jesus deu uma acordada nos discípulos, sabe? Falou, que fé é essa? Eu acho que é isso que Jesus está fazendo com a gente. Eu acho que é essa necessidade dele falar, gente, mas que fé é essa? Olha para as escrituras. Refaçam a leitura. Façam como Herodes. Irmãos, mula fala. Inimigo também dá exemplo. Faça como Herodes. Vá para as escrituras e leia a estação. Vocês vão entender que essa tempestade talvez não venha a bonança tão rápido assim. Porque é uma tempestade que prepara uma outra estação. Jesus repreende o vento, repreende o mar e vem sobre aquele lugar grande abundância. Os discípulos conseguem chegar do outro lado e eles conseguem cumprir a viagem, porque Jesus estava no barco. E eu creio que a gente vai passar, irmãos. Eu creio que esse tempo vai passar. É um ano. Se planeje para perder um ano, talvez um ano e meio. Perder, que eu digo assim, dentro do que você colocou, né? Dentro do que você planejou. Mas daqui a pouco vai passar. Vai passar.
Mas eu creio que o Senhor tem permitido que tudo isso aconteça para ver como é que a gente vai clamar, se vamos clamar. Os discípulos imediatamente acordaram Jesus. E essa precisa ser a minha e a tua atitude. A gente está precisando despertar o Jesus que a gente diz que dorme no nosso barco. Então, ainda que os teus planos, os meus planos estejam abalados, né? Porque a gente planeja, a gente se prepara para as coisas, a gente tem uma agenda, né? E isso faz parte da vida, ainda que tudo isso tenha sido abalado por essa tempestade que nos pegou no meio do caminho, não se deixe abater, não. Cristo está no barco e é necessário que o plano maior se cumpra. Isso eu aprendi. Eu faço parte de um plano maior que vem se desenrolando desde o Éden. E os meus mini planos que estão debaixo desse macro plano não pode atrapalhar. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero para a minha vida não pode atrapalhar o que Cristo está fazendo no mundo. E ainda que os nossos planos pessoais tenham sido se dobrados diante da tempestade, fica tranquilo. Discerne as estações. Jesus está fazendo algo maior. E se a gente parar para analisar a nível mundo, a nível global, até os mais poderosos tiveram que se dobrar. Mais uma vez, do jeito que o vento e o mar obedeceu Jesus, vento e mar, irmãos. Dois fenômenos da natureza. Mais uma vez, a gente tem visto pessoas, a nação mais poderosa tendo que se dobrar, porque não tem dinheiro que resolva isso, não está tendo inteligência, não está tendo sabedoria, não está tendo domínio, só Cristo, só Cristo. Então, mais uma vez, os poderosos tendo que se dobrar diante de Deus, assim como o mar e o vento se dobrou. Então, nessa noite, Jesus pergunta para mim, vou me colocar na berlinda. Ele pergunta para você, do mesmo jeito que ele perguntou para os discípulos: que fé é essa? Que fé é essa, meu querido? Tu não prega que eu vou voltar? E você não sabe que para eu voltar haverá guerras, rumores de guerra? Você já não sabe disso? Então, que fé é essa? Eu não estou dormindo, eu estou executando o meu plano. E cabe à noiva se preparar para esse dia, amém? Então, que a gente esteja preparado, que a gente esteja firme, firmados na rocha para esse tempo de tempestade. Não fica achando que Jesus não está ligando, não. São só as estações acontecendo. Essa é o que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Edificou muito a minha vida. Jesus falou muito comigo, me acalmou muito em meio a essa tempestade. E espero que, da mesma medida que ele falou ao meu coração, ele fale ao coração dos irmãos, sabe? A gente precisa discernir as estações e entender que Jesus está voltando, irmãos. É isso. É isso. E para terminar, eu quero ler um texto. Esse texto tem falado muito comigo e tem trazido muita paz ao meu coração. Que é aonde a gente precisa colocar a nossa esperança novamente, sabe? A gente faz muitas orações terrenas. Casamento, filho, faculdade, trabalho, tudo isso a gente tem que orar, clamar, buscar, se preparar, fazer mesmo. Que enquanto nós estejamos aqui, que a gente faça o nosso melhor. Mas a gente precisa voltar a ter essa esperança, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 em diante, que diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras, dignas e fiéis de confiança.
Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e serei seu Deus, e ele será o meu filho. É isso, irmãos. Que o nosso Deus nos abençoe, que essa tempestade não venha te fazer ficar em desespero. Se você não está dominando o barco, fica tranquilo. Se você não está dominando aquilo que dominava, fica tranquilo. É o Senhor nos ensinando a ter confiança nele. Então, desperta o Jesus que está no teu barco. Vai clamar, vai orar e discerne as estações que você vai ver. Que essa tempestade não vai nos impedir de chegar do outro lado, de chegar aonde devemos chegar, assim como os discípulos chegaram em Cristo Jesus. Amém? Consegue me ouvir, apóstolo? Tá com São uns 30 segundos de vídeo ali. Tá grande, né? Rapaz, esse Brasil. Fazer o quê, né? Sem palavras para expressar tudo isso aí que a gente está falando, né? Não tem como dizer que prato pregado, Carmozina, né? Eu tô com um delay, porque o meu sinal, pelo celular que eu estou passando, está chegando muito tarde, entendeu? O meu sinal vai dar um delay aí, mas eu não tenho o que dizer, que eu acho que é só confirmação, né? Foi só confirmação de tudo. O Senhor é tremendo, né? O mesmo Espírito que habita em nós, né? Ele testifica, né? Apóstolo, ele testifica. E quero só te agradecer e mandar um abraço para o Wesley aí, para o aniversariante, dizer que a gente ama ele também, né? Tanto você como ele. Obrigado, apóstolo. Obrigado, igreja. E essa semana Vocês eu são fiz bênção na até minha uma vida. analogia que eu falei, ó, larga o controle. Eu falei, Agora é a hora de largar o controle. Agora é a hora. entendeu? E muitos não. Foi a palavra que eu preguei acho que semana passada. E eu creio que o que Deus vai fazer, né, nesses dias, que eu acho que ele também juntou o rebanho, que eu nunca vi o pessoal com tanta sede de palavra como estão agora, né? Nunca vi uma sede que está acontecendo. O que eu falei, né? Não pode ser por causa de uma situação. A palavra que eu tenho dado não tem condições do crente ser o mesmo crente após abril de 2020. Eu tenho falado, são 2 ciclos. Nós entramos num novo ciclo, entramos numa nova ordem mundial, amém? Que muitos não estavam entendendo. Amém. Né? Então, é o momento da firmar-se na rocha, firmar verdadeiramente, porque, como você falou, uma estação já foi, as próximas estações estão vindo, e a palavra que eu falei, né, que não pense que vai voltar ao que era. Não se volta mais. Não dá para voltar mais o que era. É daí para frente. Já passa, já é uma nova história. Já começa-se um novo ciclo. E não tem como voltar para a estação anterior, porque esse trem está indo só para frente. Ele está indo, entendeu? Então, quero agradecer a você, Carmozina, por essa bênção de nos dar essa oportunidade. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um essa semana, dentro daquilo que a gente tinha combinado. Né? De repente, a gente passa a data, e a gente avisa o pessoal aqui, e vou ver se faço com uma conexão melhor, porque da onde está vindo, eu não ouvi, eu tive que botar, eu te ouvi, né, a tua mensagem que eu não estava ouvindo. Né? Eu sabia que você estava falando, estava chegando bem para o pessoal. Para mim, não. Né? Para mim, não estava chegando nada legal. Né? Pode estar chegando para eles agora, mas para mim não estava chegando. Aí eu
fui lá, peguei o fone e coloquei para que pudesse, né? Estava ouvindo bem. Mas eu creio que todos ouviram. Depois que eu botei aqui no fone, eu vi no outro celular. Foi bênção. E eu acho que essa palavra chega para eles refletindo já na segunda-feira, né? Segundou. Eles têm até mania de dizer sextou, né? Vai dizer assim, segundou. Não é mais sextou, é segundou. Então, eu creio que vai trazer muita edificação para esse povo, né? E vamos marcar mais uma essa semana para a gente estar mais uma aí. Depois a gente combina outras coisas a mais. Tá bom, filha? Deus abençoe Amém, vocês. apóstolo. Deus te abençoe tremendamente. Dê um ano de realizações, Amém, de conquista. Obrigado. Tá bom, filho? E Vocês foi são bênção bênção aí. nas nossas vidas. Deus está agradecendo Obrigado, aí. apóstolo. Amém. Obrigado, apóstolo, por acreditar e confiar no nosso ministério sempre. Na nossa família. Muito Eu obrigado. te ouvi aqui. Muito obrigado por confiar no nosso ministério e confiar na nossa família sempre. A gente tem um coração muito grato pela vida do Senhor e pela vida da Filadélfia, Amém. essa igreja que tanto a gente ama. E apóstolo, deixa eu só falar mais uma coisa. A escassez, ela traz Você medo. sabe que as portas da Filadélfia, você, né? As portas da Filadélfia estão abertas para você. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos que participaram. Amanhã estaremos novamente às 19h45. Né? Amanhã, eu acho que vou confirmar, vai ser a Zi, que essa semana cada um vai estar trazendo uma palavra para vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus... Amanhã estaremos juntos às 19h45, não esqueça. Semana toda a gente está trazendo uma palavra aí, Carmozinho. Né? Eu já estou pregando, já vai fazer 40 dias. Amém? Todos os dias, Glória a né? Deus, glória a Deus. Fica na paz. Igreja, Ele não está conseguindo ouvir. já está encerrando, já vai acabar o tempo aqui. Shalom, Lahem Kadosh. Paz e Beijo. prosperidade no Espírito. E que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Fique na paz. Amém. Carmozinha, se quiser deixar uma palavra final para eles aí, pode falar, Carmozinha. Ainda tem um pouquinho de tempo. Então tá. A escassez, ela traz desespero, ela traz insegurança. Mas a escassez faz a gente ressignificar o valor das coisas. Então, não acha que essa escassez é só uma maldição, não. Escassez de abraço, escassez de união, escassez de culto, escassez de comunhão. Isso está fazendo a gente ressignificar. Então, quando a gente sair disso, tudo que hoje está em escassez, a gente vai valorizar mais. É isso que Deus quer nos ensinar. Amém? Um beijo. Fiquem na paz. Amo vocês, gente. Bispo Roberto. Beijão, bispo. Estamos com saudade. Brasil é uma benção, cara. Tô rindo com o Brasil aqui. Brasil é um abençoado mesmo. Amo vocês, gente. Beijo, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.